Namaskar, saudações, bem-vindos para mais uma aula do nosso Open Course 2026, estudando o Ashtanga Yoga, os fundamentos teóricos e filosóficos desta ciência ancestral. Esta é a quinta aula onde nós vamos estudar Pratyahara, que corresponde ao quinto degrau deste sistema, como nós temos apresentado nas aulas anteriores. O Ashtanga Yoga é composto de Asta, 8 degraus. Nós vimos nas aulas anteriores sobre Yama, na primeira aula, aula 2, Niyama. Temos ali então regulações na primeira aula, disciplinas na segunda aula. Na terceira, nós estudamos os asanas e compreendemos os fundamentos ontológicos da experiência em estado de presença que os asanas proporcionam. Na aula 4, nós exploramos as técnicas respiratórias do yoga, os pranayamas, por uma ótica de fluxo de energia consciente. E na aula 5 de hoje, nós vamos então explorar o que é o conceito de pratyahara, que geralmente é traduzido como introspecção ou recolhimento dos sentidos, e não está errado pensar ou entender o termo pratyahara desta forma, mas nós vamos explorar alguns outros vieses, né? outros ângulos, outras perspectivas para se entender pratyahara. E, enfim, nós vamos estar compondo esta aula 5 dentro do percurso que nós temos de 8 aulas do estudo do Ashtanga Yoga. E, como eu disse, esse estudo, que pertence ao Open Course 2026, é, na verdade, um estudo aberto, faz parte dos estudos preparatórios para a formação de instrutores de yoga, não apenas para aqueles que queiram ou estão já planejando fazer a formação profissional conosco no VVY School, mas qualquer pessoa que tenha interesse ou de se formar como instrutor ou até mesmo apenas obter um conhecimento mais aprofundado sobre o yoga, esse estudo certamente pode estar contribuindo para você. E claro, se você está acompanhando essas aulas e tem apreciado a forma como está sendo apresentado e inclusive a abrangência dessas perspectivas e conceitos, deixe nos comentários a sua opinião, compartilhe com mais pessoas. De repente tem pessoas que nem sabem que esse tipo de abordagem é apresentado. E se ainda não é inscrito, faça isso. Inscreva-se e ative o sinalizador para receber as atualizações e também as próximas aulas. Como eu disse, nós vamos ter 8 aulas, essa é a quinta, então nós temos ainda um percurso. E eu digo que a partir de Pratyahara, nós começamos então a entrar em um outro campo de experiência no yoga. Uma experiência mais sutil, uma experiência mais a nível energético. O próprio Patanjali mesmo no Yoga Sutra diz que existem 2 níveis, né? Um nível ainda conhecido como Bhaya Yoga, né? Que seria essa prática ainda voltada a um trabalho da relação do ser com o mundo, do ser com os elementos externos, embora, como nós vimos mesmo até em Niyama, né, o processo das disciplinas, elas dizem muito mais a respeito da relação consigo do que diretamente com o mundo, mas todos esses aspectos estão ainda dentro de uma dimensão de desenvolvimento da nossa consciência com a interação interrelacional com o mundo, com as pessoas, com as experiências, com os objetos, com todos os seres. A partir de Pratyahara, esse processo ele passa para uma dinâmica muito mais interna, muito mais de autoavaliação. E o exemplo que geralmente eu utilizo para tentar expressar isso de uma forma mais, talvez, palpável, né, é você imaginar que a partir de Pratyahara o que nós começamos a fazer é um zoom out, né, um zoom de aproximação interna, mas correspondente a um afastamento do campo sensorial externo. Por isso, um zoom out, né, um afastamento. Só que à medida que você se afasta desse campo sensorial, essa é a ideia do Pratyahara, você intensifica o zoom in, o zoom interno.
né? Você expande a percepção sobre quem é esse ser, quem é este observador, quem está nesta consciência que fundamenta tudo o que está sendo experienciado por esta instância vinculativa de um sujeito ou de um ego, não é? Ou de uma definição de pessoa localizada nessa experiência. Definida como Jaya, definida como Antônio, definida como Maria, definida como todos nós, e podemos incluir aí até mesmo a perspectiva, de repente, de um copo, de um vaso, de uma planta, de uma pedra. Cada entidade ou cada instância vinculativa de consciência tem em si mesmo uma perspectiva. Logo, toda esta aproximação mais profunda da própria essência, desse próprio fundamento fonte que percebe, passa a perceber também no processo de zoom out, de afastamento, todos os elementos que compõem essa instância vinculativa. Como? Primeiramente, nós vamos perceber esse afastamento dos elementos sensoriais, dos sons, dos aromas, das formas, das superfícies, tudo que está conectado com os sentidos. Mas à medida que nós fazemos esse zoom out, nós entramos numa outra esfera, num outro horizonte também de afastamento objeto. Passa a ser, então, os próprios órgãos sensoriais, de perceber que aquele cheiro ou aquela forma está sendo apenas captada por esses órgãos físicos. Agora, quem vê através dos olhos? Ou quem sente um aroma, um perfume através das narinas? Não são as narinas, algo que está antes. E então agora esses órgãos sensoriais também passam por um processo de zoom out, um afastamento. E à medida que nós temos esse afastamento cada vez mais sendo estabelecido, nós temos concomitantemente um zoom in maior. Então, o aprofundamento desta câmera, que é a própria consciência, para níveis mais profundos de observação, de percepção, ao ponto de chegarmos então ao nível de estarmos diante de uma grande tela, a tela que observa a realidade. E aí também vamos aplicar um zoom out. O que é essa tela da realidade? A mente, o espelho da mente. Então nós começamos a perceber que há toda uma construção desse campo sensorial criado em um espaço virtual que é o espaço mental. Não é físico, mas é uma estrutura muito bem desenvolvida para que a consciência experiencie uma dimensão da sua própria realidade. A mente é uma expansão funcional da consciência. E aí, novamente, aplicamos mais um zoom out para um aprofundamento onde agora a própria mente, o campo mental de pensamentos, sensações, emoções, também ganha um distanciamento para que a consciência possa observar de um nível ainda um pouco mais profundo esta realidade perceptível. E assim sucessivamente, camadas e mais camadas, níveis e mais níveis, até alcançarmos um nível onde nós conseguimos perceber esse ponto que serve como convergência de todas as outras dinâmicas, desde os elementos que estão compondo essa realidade sensorial, até mesmo a estrutura biológica, fisiológica, celular, genética, toda a estrutura arquetípica, subconsciente, todo o campo mental, até chegarmos então nesse veículo, não é, que constitui uma individuação personalizada, que seria, portanto, o ego. Então, Pratyahara, ele é mais do que meramente uma introspecção. Ele é um processo de mergulho, mergulho e aprofundamento na essência da própria consciência. Mas, claro, Pratyahara é apenas o primeiro degrau. Podemos entender que Pratyahara é apenas quando nós fazemos uma inversão da dinâmica. A dinâmica que nós temos, os sentidos sendo lançados para fora e, junto disto, toda a dinâmica energética da própria consciência sendo lançada para o campo de percepção.
partir de Pratyahara, nós então invertemos essa dinâmica. Em vez de deixar com que os sentidos lancem esta energia vital, esta energia consciente para o campo de percepção, ele então passa agora a ser direcionado para o núcleo dessa consciência que está na experiência, que está inclusive sustentando como campo de experiência a própria realidade na qual ela se insere. E, naturalmente, isto difere um pouco desse aspecto, às vezes, bastante ainda preliminar de dizer apenas introspecção. Isso que inicia em Pratyahara vai ser aprimorado no 6º degrau, que é atenção ou concentração, conhecido como dharana, para então se estabelecer em um estado meditativo, dhyana. Logo, Pratyahara é o primeiro momento em que a consciência, em vez de se projetar para fora, ela passa agora a se direcionar para o seu próprio interior. Por isso, Pratyahara então estabelece, segundo Patanjali, esse segundo momento, a consciência lançada para fora, de yama até os pranayamas, e a partir de Pratyahara, agora a consciência ganha um direcionamento para dentro de si mesma. E por isso, nesse processo, existe o entendimento, diríamos, correto de Pratyahara, esse zoom out, esse afastamento das camadas que vão se estabelecendo como parâmetros de alcance da nossa própria consciência. Isso tudo, naturalmente, está indicando níveis de autoconhecimento, níveis de autoconsciência. E é o que sustenta toda a tese do yoga, né? A autorrealização interna, a autorrealização espiritual, podemos dizer, é, na verdade, essa tomada de autoconsciência no processo evolutivo. Tudo isso para dar um início, um ponto de start para esta aula de hoje. Nós vamos explorar mais alguns tópicos para uma compreensão mais estruturada desses conceitos, inclusive entendendo Pratyahara dentro da perspectiva dos Upanishads. Eu vou falar sobre isso logo mais. Então, primeira coisa, Pratyahara, o recolhimento dos sentidos. Há momentos em que o mundo parece demasiado ruidoso, mas existe uma arte, uma ciência interior capaz de recolher o fluxo disperso da mente e orientada para o centro silencioso da percepção. Aquele centro do qual, ou a partir do qual, emana a atenção, a concentração, o foco. Então, esse foco nada mais é do que o próprio fluxo da consciência se expandindo em todas as direções. Porém, através do próprio processo de autorreconhecimento, nós começamos agora a direcionar esse fluxo não para todas as direções, mas sim para uma direção definida. Quem sou eu? No Ashtanga Yoga, Pratyahara é essa dinâmica de recolhimento consciente dos sentidos, o retorno da atenção para o seu próprio núcleo. Então, por isso que eu disse, nós temos agora uma dinâmica não mais de dispersão da energia para o campo sensorial. O campo sensorial já está compreendido. O campo sensorial, incluindo nele o corpo, já está estabelecido nos asanas e também nos pranayamas. Os asanas colocaram a nossa presença, o estado de presença na fisicalidade do próprio corpo. E ali estruturamos e revitalizamos todos os sistemas fisiológicos do corpo através dos pranayamas, criando então essa integração do estado de presença como experiência consciente através da respiração no corpo. Agora surge o momento então de levar essa dimensão de percepção para um outro nível. Seria algo como observar agora de um outro ponto ou de um outro ângulo da consciência o corpo que está ali em uma postura, em um asana, em um processo respiratório. Então o que nós observamos é que os próprios degraus
do Ashtanga Yoga vai nos proporcionando uma possibilidade de subirmos esses degraus e observarmos cada vez mais elevado de um degrau acima aquilo que está sendo desenvolvido no degrau anterior. Então, em Pratyahara, é como se a consciência pudesse olhar para si mesma e perceber nela um corpo em uma postura estável, firme, agradável, repousando no fluxo consciente da respiração. Então, o que nós temos agora é Pratyahara. A primeira instância que nesse processo de Pratyahara vamos ganhar na dinâmica é justamente de entender o que está acontecendo no corpo. Perceber o corpo que respira. Mas qual é esse corpo? É o seu próprio corpo. É a sua própria experiência que está se dando ali na prática do yoga. Então você tem agora o ancoramento da consciência na fisicalidade do corpo, o repouso da consciência no fluxo respiratório consciente, e agora em Pratyahara, a consciência observa onde ela flui e onde ela se ancora. E isso se torna, então, objeto da percepção da consciência. E aí estaríamos, então, em Pratyahara. Além disso, podemos explorar o termo Pratyahara, já que ele traz duas ideias, né? dois conceitos. Aqui nós podemos só corrigir isso aqui. Os dois conceitos são justamente ideias. O primeiro deles é Prati, que indica retorno ou recuo, e Ahara, aquilo que é trazido para dentro. Neste caso, as impressões sensoriais. Então, o que é trazido para dentro são as impressões sensoriais, as impressões que nós captamos do campo de experiência, certo? Prati, aquilo que é percebido é trazido para dentro. Porém, o que nós trazemos para dentro não são os objetos percebidos, os objetos sensoriais. O que nós trazemos para dentro é a dinâmica da consciência. Por isso que à medida que a consciência ela se volta, ela é trazida para dentro, os objetos continuam ali. É como se nós passássemos por um filtro e víssemos perfeitamente no filtro qual é a consistência, qual é a substância daquilo que nós observamos. Aquilo existe realmente como um objeto ou como uma instância presente no campo? Ou ela é apenas uma dinâmica de energias que estão sendo moldadas pelo espelho da nossa mente, dando à percepção um equívoco de que a realidade ela é física, a realidade ela é fixa, a realidade é permanente. Então, nesse caso, o que é trazido para dentro são as impressões sensoriais. E à medida que essas impressões elas passam por esse filtro e nós fazemos esse processo de zoom out, de afastamento, nós vemos que aquilo que nós acreditávamos ser tão fixo, ao fecharmos os olhos, deixa de existir. E aqui temos já um primeiro exercício que pode ser feito. Se você observar agora algum objeto diante de você, fixar a visão nele por alguns segundos, fechar os olhos e tentar trazer para dentro a impressão que você guardou daquele objeto, você já vai perceber o que é realmente o objeto e o que é a ideia daquele objeto. Geralmente o que nós captamos não é o objeto, mas a ideia dele. E existe um consenso de que todos os objetos que compartilhamos, em termos de nome, em termos de objetificação, pode ser até mesmo um objeto físico, algo que nós compartilhamos com outro, ou uma ideia. Tudo isso está sendo, na verdade, trocado ou interrelacionado através de conceitos. O mais evidente disto pode ser visto como, por exemplo, o dinheiro. Dinheiro não é algo físico. Então, Pratyahara é, portanto, o recolhimento da atenção dos objetos externos para o espaço interior da consciência.
Se você novamente olhar esse objeto que está diante de você, fechar os olhos, em que lugar da sua consciência ele se encontra agora quando você fecha os olhos? O objeto físico ele está lá fora, mas você captou a imagem, captou o sentido, a impressão capaz de ser captada daquele objeto, e ao fechar os olhos, onde ele está em essência? Onde ele fica realmente? Se não estiver no interior da sua consciência, não estaria em nenhum outro lugar. Então, quer dizer, toda a realidade que é percebida já é percebida no próprio interior da consciência. Não existe o exterior da consciência. Tudo se dá no interior da consciência. É apenas o campo de percepção, ou até melhor, a estrutura que percebe esse campo, são os nossos órgãos sensoriais, os nossos órgãos de percepção, que dão uma visão ou uma percepção limitada e também delimitada de um espaço interno e de um espaço externo. Mas se, como já dissemos, tudo é consciência, aquilo que aparentemente está externo só está externo para os meus sentidos. A partir do momento que eu pratico e executo esse processo de pratyahara, eu começo a perceber que aquilo que aparentemente está externo aos meus sentidos se encontra, em essência, no interior já da minha consciência como uma ideia, como uma informação, como parte da energia consciente que está no campo. Em outras palavras, aquele objeto, ele na verdade não existe, ele é apenas um aglomerado de partículas, que a partir do momento que você deixa de olhar, ele novamente se torna onda. E sendo onda, ele novamente pode se manifestar, que é o que ocorre, dentro de você, no seu campo mental. Você abriu os olhos, observou um objeto, fixou a visão nele, fechou os olhos, aquele objeto não está mais sendo percebido pelos sentidos, mas ele está sendo visto sensorialmente pelas impressões que foram registradas. Aquilo é apenas onda energética. São ondas de energia. As partículas ocorrem quando você abre os olhos e se tornam novamente ondas quando você fecha os olhos. E aqui estamos nos limitando apenas aos olhos, né? Mas se você, por exemplo, tocar um objeto, fechando os olhos, e depois soltar o objeto, onde esse objeto está? Se ele não está mais na sensação tátil em suas mãos. Então tudo isso vai nos mostrando essas dimensões da própria consciência. Quando nós entramos em pratyahara, nós aprofundamos, né? Vamos para um limiar além dos sentidos, para poder perceber a partir da própria consciência. E isso muda completamente o nosso parâmetro de realidade, parâmetro de imaginação, parâmetro de coisas que muitas vezes caem no campo apenas do esoterismo ou de misticismo. Estamos falando basicamente de filosofia da mente, estamos falando de ciência contemporânea e, ao mesmo tempo, estamos falando de física, metafísica, ontologia, estamos falando da ciência da consciência, estamos falando de yoga. Então, trata-se de suspender a compulsão da mente em persegui-los, enquanto a consciência avança em expansão para além dos objetos sensoriais. Para a mente, quando ela está nessa identificação com os objetos e criando esses objetos a partir dos órgãos de percepção, a mente acredita. E é por isso que nós temos um consenso e uma convenção de que a realidade é da forma como nós a vemos, porque compartilhamos isso com os demais, com outros seres humanos, com uma sociedade, com uma cultura, e por isso existem diferenças de etnias, culturas, diferenças de religiões, diferenças de opções, né, ideológicas. Por quê? Porque nós compartilhamos uma mesma forma de ver um aspecto da realidade. Só que esse aspecto da realidade ele já está sendo visto por um prisma equivocado dos objetos e dos sentidos de percepção. E aí existe um grande equívoco. E é esse equívoco que o yoga começa a trabalhar a partir de pratyahara.
o equívoco de entender quem realmente somos, quem está realmente na experiência que nós estamos vivenciando. Logo, Pratyahara pode ser entendido também como a tensão e gravidade dos sentidos. A percepção humana é naturalmente centrífuga, e isso é dado nos Upanishads, né? Nós temos ali no Shvetashvatara Upanishad a declaração de que o corpo humano foi construído de uma forma com que os sentidos estejam sempre voltados para fora. Porém, o yoga, o processo do autoaprimoramento yógico, visa trazer os sentidos de volta para dentro. Então, vamos dizer, é uma própria evolução, só que uma evolução baseada nos princípios da mente e não nos princípios da consciência. Os princípios da mente são facilmente coletivizados, não é? Interligados em comunidades, em grupos, em sociedades, em culturas, em etnias. E ali nós temos, então, uma forma mais fácil de estabelecer um princípio no qual todos concordam, ou estabelecer determinadas normas que todos seguem, estabelecer determinadas crenças que todos acreditam. Então, por natureza, a percepção humana é centrífuga, ela é voltada para fora. A consciência tende a se projetar para fora, porque os sentidos estão desenhados para isto. E ao se projetar para fora, ela captura a percepção, mas ao mesmo tempo ela é capturada pelos sentidos. E é esse processo centrífugo da consciência, através da percepção humana, que gera a noção de ego. Esse movimento contínuo cria uma espécie de centro de gravidade dos sentidos, puxando a mente na direção dos objetos que gravitam ali. Então, tudo isso está se passando no campo mental. E o campo mental é apenas um campo dentro do campo da consciência. O eu, a essência, a própria consciência, ela se projeta para fora. Ao projetar-se para fora, ela se estabelece como um princípio gravitacional no campo mental. E no centro desse campo mental há ali um coagulador de todas essas informações que se cristaliza como ego. Por isso, eu explico isso em outras aulas, não vou me aprofundar aqui porque não é o tópico, mas só para correlacionar isto com a definição de que o ego é uma construção eletromagnética. Estamos falando aqui de gravidade. Então, a ideia do ego é, na verdade, uma construção totalmente virtual e depende da força gravitacional de um campo eletromagnético, que é o que nós temos estabelecidos na nossa realidade, no planeta Terra, não é? Então, Pratyahara, como uma abordagem dentro dos degraus do Ashtanga, vai introduzir uma força inversa. Se a percepção humana ela projeta a consciência para fora, para que possa perceber os sentidos e ao mesmo tempo ser capturada por esses estímulos, Pratyahara, como eu disse anteriormente, faz uma reversão disto. Introduz uma força inversa, uma gravidade interior, que atrai a atenção de volta ao seu ponto de origem, ao seu centro, abrindo espaço para a tomada de consciência não local. Então, assim como existe uma gravidade externa que atrai os sentidos e o poder da consciência na percepção, Pratyahara vai começar a dar o direcionamento da consciência para a gravidade interior. A gravidade interior está justamente no núcleo de consciência. A própria consciência, em sua essência, o centro, o núcleo do eu, é um centro gravitacional interno. E é a partir dali que nós começamos, então, ao ser atraído por essa gravidade interior, estabelecemos esse processo que eu disse no início, de um zoom out, de um afastamento do campo sensorial, do campo de percepção. Mas não é um afastamento de abandono, de repulsa, de negação. Não.
É apenas um afastamento das lentes, das camadas que se sobrepõem uma após a outra, uma sobre a outra, para nos dar uma percepção solidificada, uma percepção fixa, uma percepção moldada por uma noção de realidade fixa, de uma realidade permanente, né? Mas tudo isso é uma construção virtual ilusória. Perfeito? Pratyahara, desse modo, se torna a ponte entre pranayama e dhyana. Isso eu comentei, inclusive, na aula anterior também, né, dizendo que Pratyahara faz essa ponte, ele é o quinto degrau. Então ele conecta a ponte com a prática externa, como foi dito, né, o Bhiranga Yoga, que é a prática ainda de Yama até Pranayama, e faz essa ponte agora com a prática interna. Pratyahara já é início dessa prática interna, mas é essa base de Pratyahara, de interocepção, de introspecção, que vai nos permitir realizarmos uma melhor percepção da dinâmica meditativa que a consciência passa a entrar, né? Da dinâmica postural, da dinâmica respiratória. Pratyahara faz essa inversão da dimensão direcionada da consciência para fora, agora para dentro. Leva essa dimensão da consciência física, postural e dinâmica respiratória para uma dinâmica meditativa, de passar a entender toda a dinâmica que está ocorrendo dentro da própria experiência da consciência como algo estabelecido no campo evolutivo de cada individualidade. Patanjali, ele situa Pratyahara logo após Pranayama, indicando que a respiração refinada cria o ambiente ideal para a interiorização. É o que a gente disse até agora, certo? Todo o processo começa com a respiração, esse processo vai se refinando, a consciência vai se tornando cada vez mais integrada no próprio fluxo respiratório, que é um fluxo contínuo de evolução, uma dinâmica evolutiva contínua, podemos dizer dentro de uma espiral ascendente, passando agora então a perceber, através da respiração, essas camadas que distinguem entre aquela dispersão da consciência para fora, para uma dinâmica de consciência voltada a este centro de gravidade interior. É o processo, basicamente, de interiorização. Isso está dado no Sutra do capítulo 3, aliás, capítulo 2, Sutra 54. Quando os sentidos se afastam dos objetos e seguem a natureza da mente, ocorre Pratyahara. Então, assim que os sentidos se afastam dos objetos, eles passam a ser apenas mecanismos integrados na própria consciência, da mente, aliás. Ou seja, aquele objeto que nós observamos, ele não existe fisicamente. Ele é um desenho, ele é uma construção mental. E aí o objeto não está mais fora para os sentidos se direcionarem e projetarem a consciência até aquele objeto. Aquele objeto agora está diluído, como um desenho em uma tela, a mente. A partir daí ocorre agora então esse distanciamento, esse zoom out de uma forma um pouco mais precisa. O zoom out da mente, como eu disse antes, o zoom out dos sentidos, dos objetos, o zoom out da mente, o zoom out do ego. Camadas. Mas a primeira camada que Patanjali define é justamente essa: um afastamento dos sentidos e de seus objetos. Passando agora os sentidos a estarem integrados e os objetos também integrados na mente. A respiração educa os sentidos. Os sentidos, por sua vez, se alinham com o silêncio da mente. Então, assim como, primeiramente, nós tivemos a dinâmica da consciência na respiração, fundindo, integrando respiração e consciência, em Pratyahara o que vai ocorrer é uma fusão dos sentidos com a mente, uma fusão dos objetos sensoriais com a mente. E, obviamente, tudo isso está
se dando no campo da consciência. A consciência vai integrando, mas ela faz isso de forma aleatória, somente com o desejo, somente com a intenção? Claro que não. Isso vai se dando à medida que nós vamos também estabelecendo esses novos parâmetros de percepção e atuação. Pratyahara como interpretação fenomenológica. Aí a gente realmente tem que explorar um pouco, porque dentro da filosofia da mente, que é uma filosofia bastante propagada no século XX, né, e talvez ainda hoje, ao meu ver, ainda é uma das filosofias mais completas e importantes, porque a gente está falando de um aspecto prático do conhecimento metafísico. Isso abrange desde inteligência artificial, todo o desenvolvimento cognitivo humano contemporâneo, e isso dentro de uma ótica em que está conectado ao questionamento do que é a consciência. Naturalmente, a contribuição que há dentro da filosofia da mente ou filosofia da linguagem vem da contribuição fenomenológica, da filosofia fenomenológica. Mas, de qualquer forma, em termos de filosofia da mente, Pratyahara é uma mudança no campo intencional. A ideia da intenção foi dada por Russell, Edmund Husserl, o criador da fenomenologia contemporânea, no início do século XX. Então, na visão fenomenológica, estudado dentro da filosofia da mente, que é basicamente uma filosofia cognitiva, de entender a cognição humana através da consciência humana, Pratyahara cria então essa mudança do campo intencional, da atenção, de uma orientação extrovertida, de uma orientação voltada para fora, de observar e tentar entender o mundo lá fora. Basicamente, o que nós vemos aqui é toda a ciência cartesiana, basicamente, ou até mesmo podemos incluir aí até a aristotélica. Passando agora para uma mudança desse campo intencional. Porque essa orientação extrovertida e a orientação cartesiana, aristotélica, é dirigida aos estímulos. De certa forma, podemos dizer que Aristóteles é fisicalista, extremamente fisicalista. Só que aqui no caso de Pratyahara, e Pratyahara, se nós entendermos o contexto histórico, nós vemos que esse conceito é anterior aos conceitos de Aristóteles. Quer dizer, dentro do yoga, da filosofia e mesmo do sistema de Astanga Yoga, nós já vemos a presença de Pratyahara como uma definição clara de como que a humanidade poderia ter se preservado de toda essa lacuna existencial criada, pelo menos ao longo dos últimos 2 milênios. Passando então Pratyahara desse campo intencional externo para um campo intencional introvertido, uma orientação interna, dirigida ao próprio ato de perceber. E aqui a gente já começa a tangenciar um pouco a própria neurociência. Não é? E o próprio processo meditativo é um processo no qual nós começamos a perceber o ato de perceber. Isso é diferente. A meditação, muitas vezes, ela é colocada de forma passiva, ao passo que Pratyahara, ela prepara essa, entre aspas, passividade meditativa, a estabelecer primariamente um ato ativo. Ato já implica em ação. Então, um ato de perceber. Eu estou percebendo algo, mas como eu percebo isto? O que é esse processo de perceber algo? Isso nos leva à metacognição. Isso inaugura a possibilidade de observação profunda, perceber a percepção. Como eu disse anteriormente, mais uma vez, a cada camada que é feita através do zoom out, do afastamento, nós vamos chegando mais e mais próximo desse estágio, onde já não existe mais algo a ser percebido. Existe apenas a pura consciência. Havendo apenas a pura consciência, o único evento, o único fenômeno que está acontecendo é a percepção.
Então, o que a consciência faz agora é apenas perceber aquilo que ela está percebendo. Perceber a própria percepção. Isso, fenomenologicamente, e também do ponto de vista cognitivo, neurocognitivo, ou até mesmo neurocientífico, ocorre como um processo consciente. Então, podemos entender que chegar nesse nível é, na verdade, um processo bastante avançado de meditação, um processo bastante avançado de desenvolvimento cognitivo, e estamos falando basicamente de desenvolvimento do córtex pré-frontal. Então, podemos e até devemos pensar na evolução humana dentro desse quadro, o desenvolvimento de uma nova consciência humana, ou até mesmo de um novo humano. Isso implica em termos essa capacidade de perceber a percepção. Ou, em outras palavras, de desenvolver este quinto degrau do Ashtanga Yoga, de aprender a perceber aquilo que está sendo percebido, ou como aquilo que percebemos é percebido. E por isso mesmo, Pratyahara pode nos dar uma visão de neurociência do recolhimento sensorial, porque aquilo que ocorre como um evento ou um fenômeno na mente ou na consciência cria registros fisiológicos no nosso cérebro. Por isso pode ser estudado pela neurociência. Deixa rastros. A pesquisa contemporânea revela que práticas de interiorização reduzem a atividade da rede de orientação externa e ampliam a ação das redes de monitoramento interno e autorreferencial. Esse equilíbrio, ou reequilíbrio neural, favorece estados de calma, estabilidade e foco prolongado. O que se define realmente com essas pesquisas é o desenvolvimento do córtex pré-frontal. E nós sabemos que a evolução humana, né, não a evolução darwinista, mas a própria evolução do cérebro humano, ocorre à medida que essas áreas do cérebro passam a ter maiores conexões, maiores atividades. E a meditação, como se sabe, também através de imagens, é que quando nós estamos meditando e entramos em um estado de coerência profunda, todo o cérebro é ativado. Diferentes áreas do cérebro são interligadas, interconectadas. O que o yoga chama de pratyahara, a neurociência chama de modulação ativa da atenção somática e interoceptiva. Então, há uma completa modulação da interação somática, cérebro-corpo, mente e corpo, psique e corpo. E isso não de uma forma apenas física ou fisicalista, mas sim de um campo de percepção interoceptivo. A interocepção é um outro termo para introspecção, não é? É a percepção de como que a experiência se dá dentro de nós. É de entender como que aquilo que está se dando, acontecendo aparentemente lá fora, está desenhando dentro de nós, o nosso campo de consciência interna, determinados padrões, determinados desenhos, determinados comportamentos, determinadas sensações. Isso é interocepção, que é bastante estudado nessa área de pesquisa da neurociência contemplativa. É como diminuir o ruído. É como diminuir o ruído externo para ouvir a música que sempre esteve tocando por dentro. Ou seja, à medida que nós trabalhamos mais essa interocepção, essa modulação ativa da atenção somática, por exemplo, eu sinto ansiedade. Eu passo então a desenvolver uma percepção. Ok, eu estou sentindo ansiedade, mas em que parte do meu corpo a ansiedade está sinalizando presença? Pode ser nas mãos que estão suando, pode ser um apeito no peito, um nó na garganta, um frio no abdômen. Sensações. Então, quando nós começamos a perceber aquele sintoma físico,
não mais apenas como uma reação, mas sim como uma sinalização. E eu identifico em minha estrutura somática, com a atenção ativa, que está sendo modulada através de Pratyahara, eu passo a identificar a localização daquele sintoma, a localização daquela sensação emocional. Então eu consigo converter uma emoção, ou uma sensação, ou uma experiência em uma localização física no meu corpo. E aí eu tenho o desenvolvimento dessa habilidade interoceptiva. O sentido filosófico, a mente como espelho. Claro que os yogis no passado eles não ficavam analisando somente as perspectivas cognitivas, né, no sentido que nós entendemos hoje. Eles observavam como um processo de registros que estavam sendo alocados em determinada área da consciência. Por isso, daí mesmo se desenvolve o conceito de akasha, né? A teoria dos akashas, ou seja, uma consciência que registra toda a história da humanidade. Existem outros aspectos presentes aí, mas também não vamos explorar isso agora, mas é nesse detalhe que se encontra essa visão de que os yogis no passado entendiam que toda experiência cria registros e esses registros ficam no campo da consciência. Registros, como nós já vimos, são os sanskaras, né? Os registros que ficam de cada experiência que temos. Na visão clássica do yoga, a mente é comparada a um espelho que se agita diante dos objetos, porque os objetos criam estímulos. Os objetos criam estímulos aos sentidos de percepção, aos órgãos sensoriais. Então, cada estímulo, ela se contrai, a mente, ou se expande, perdendo sua forma original. A mente vai se modulando, ou se moldando, né, ou se convertendo naquilo que ela percebe. E se nós não temos uma regulação emocional, se não temos um autocontrole ou autoconhecimento, nós somos a cada instante influenciados pelas experiências que estamos tendo. Se, claro, estamos tendo experiências boas, experiências que estão alinhadas com Yama, nós estamos evoluindo, estamos entendendo o que está se dando ali na nossa experiência. Mas se nós não tivermos desenvolvido Yama e Niyama, as experiências simplesmente nos envolvem como uma bola de neve e somos arrastados pelos estímulos e reações desses estímulos. Pratyahara é o momento em que o espelho se aquieta e retorna à própria luminosidade. É basicamente você, ao olhar para dentro, ver que tudo aquilo que está se dando, aparentemente lá fora, é na verdade um estado declarado, um estado sinalizador do que está lá dentro. Então eu posso, através de Pratyahara, voltar a minha atenção, voltar a minha consciência para esse espelho e a partir dali entender a dinâmica que eu vejo lá fora, na verdade, é a dinâmica que está se dando aqui dentro. Então eu passo a apaziguar esse estado interno e isso vai se refletir na realidade externa. E não tem nada a ver com as teorias contemporâneas de manifestação, de lei do aqui e agora, lei de um monte de leis que vão sendo criadas aí apenas para marketing e venda de produtos e venda de cursos e venda de um monte de estilos de vida que não é nada disto. É apenas uma tomada de consciência. A grande transformação que pode manifestar algo na nossa vida é a transformação da consciência. Não existe outra forma de manifestar algo na vida se não for a transformação de consciência. E Pratyahara é o nível em que essa transformação pode ocorrer, por causa dessa mudança de perspectiva paradigmática que a própria consciência tem a respeito dela. Mas assim, a consciência como? Ela faz isso sozinha? Não, a consciência é você. A consciência sou eu. Todos nós somos partes da consciência. Estamos interligados, interconectados, integrados nesta mesma consciência. E cada um estabelecido e presente em uma instância vinculativa particular, eu em mim sendo o que sou, você em você sendo o que você é. Correto? Mas dentro dessa dinâmica individual,
Todos nós estamos trabalhando, desenvolvendo, aprimorando as peças de cada quebra-cabeça que somos ou em que estamos, para que esta consciência total se unifique e crie a coerência perfeita com o Ishvara, que nós comentamos lá na nossa aula 2. Basicamente é isto: é entender os processos dos degraus anteriores e agora trazer essas dimensões para o campo da consciência, nesta gravidade, nesse centro de gravidade interna. É onde a consciência individual se integra no campo de consciência fonte, onde todas as outras consciências individuais estão também num processo de unidade, de comunhão, de integração. Agora, naturalmente, todo esse processo se dá de forma individual. Pratyahara não é um processo coletivo. É um processo onde cada consciência individual faz o seu percurso evolutivo e a soma de inúmeros indivíduos nesse processo contribui para que haja uma mudança, aí sim, de ordem maior no campo de consciência coletiva. Quando os sentidos deixam de arrastar a mente, ela começa a reconhecer-se como consciência pura. Então a mente, quando se mantém arrastada pelos sentidos, ela apenas acredita que ela está interagindo com a realidade externa através de um veículo chamado ego. A partir do momento que se elimina essa conexão de identificação da mente com os sentidos, o que resta é apenas consciência pura. Tudo mais é apenas um cinema, um filme, uma projeção cinematográfica de alta tecnologia que nos faz pensar que é pura realidade. Mas não, é um filme, é uma ficção. Toda essa realidade é uma ficção. Mas não que ela seja irreal. Ela só é ficcional, mas é real. O que você está vivenciando nesse instante é a pura realidade. Desde que você esteja posicionado nesse campo de consciência pura, proposto quando fazemos essa primeira reversão do direcionamento da consciência, não mais para os sentidos, que vai arrastar a mente e criar uma identificação profunda com essa realidade ficcional, e direcioná-la para o núcleo de consciência gravitacional interna, onde está a percepção e experiência da consciência pura. E aí vamos explorar um pouco também alguns exemplos de Pratyahara, né, para poder colocar isso em prática. O primeiro exercício que pode ser proposto é o de escurecimento progressivo dos estímulos. Aqui, no caso, o praticante começa reduzindo estímulos de luz, sons, movimentos. Esse escurecimento é ajuste do campo sensorial, para que o interior se torne perceptível. Basicamente, o que faz esse exercício é o que eu descrevi. É o zoom out, é o zoom de afastamento. Né? Você vai reduzindo esses estímulos, você vai afastando o registro que você tem aqui de olhos fechados para todas as formas que são luzes, para todos os sons sonoros que você ouve, para todos os movimentos que você sente. Vai apenas afastando e vai entrando, vai fazendo esse zoom out, esse aprofundamento cada vez mais para dentro de você, no centro de gravidade interna, e criando um afastamento espacial dos objetos sensoriais. Um outro exercício é a retirada da identificação. Os sentidos continuam funcionando naturalmente, mas a identificação com o estímulo é suspensa. Como se a mente dissesse: vejo o objeto, mas não sou arrastada por ele. Assim como o marinheiro que observa as ondas sem ser arrastado por elas, senão seria trágico, né? Todos os marinheiros acabariam caindo no oceano. Mas aqui é um processo mais de trabalho cognitivo que ocorre. É onde você começa a retirar, reduzir até zerar por completo a identificação que a consciência, através da mente, cria com os sentidos e objetos de percepção. Então, um exemplo pode ser de você estar sentado num momento de meditação
e você se concentra em um som que está realmente presente no ambiente. Pode ser o vento, pode ser o tic-tac do relógio, pode ser qualquer coisa, né? O som dos carros passando pela rua, não importa. Ouve aquele som e gradualmente você vai se afastando dele. Você deixa a intensidade de um som interno ou de um silêncio interno se projetar sobre o ruído externo. Ah, mas era um ruído tão bom, o som da cachoeira. É um trabalho de não identificação. Então você permite com que o silêncio que há dentro de você se expanda a ponto de cobrir o ruído externo. Essa é uma forma. A outra também pode ser visual, de você fixar o olhar em um objeto e você define, percebe a distância que há entre você e o objeto, percebe ele no espaço, fecha os olhos e aí você simplesmente identifica agora aquele objeto internamente na sua consciência, com os olhos fechados, onde ele realmente está. Ele não tem localidade real. Ele é apenas um parâmetro geoespacial, no caso de geo aqui de geométrico, né? Não de geometria aliás, de geografia, mas de geografia ou de geometria, né? De uma geometria espacial que a mente cria. Então você começa a perder também uma identificação e entender que os objetos estão aqui apenas como experiências para a mente. E se você entende o parâmetro de experiência para a mente, você navega um pouco mais profundo e percebe: toda experiência para a mente é uma experiência na consciência. E você não está mais preso à experiência que se dá na mente. Você está agora como consciência, percebendo ou observando aquilo que é percebido no campo da consciência. No caso, os eventos e experiências que estão ocorrendo na mente. São como que degraus também, certo? Como instâncias. Você tem os sentidos, acima dos sentidos. Desculpa, você tem os objetos dos sentidos, os sons, aromas, formas. Acima dos objetos você tem os sentidos. No outro degrau acima você tem a mente. No outro acima você tem o intelecto. No outro acima você tem a consciência. Então tudo indica de você observar do último degrau, observar a partir da consciência. E observando a partir da consciência não tem o que se identificar. Você é a identidade real. Não existe outra identidade fora desse núcleo de consciência que você já é. Por fim, temos também a escuta interna, um outro exercício para Pratyahara. Gradualmente, o praticante desloca o foco do som externo para um som interno, da visão do mundo para a visão do corpo, do tato do ambiente para o peso do próprio assento. Esse trânsito é o coração de Pratyahara. Então, é literalmente entender que todo o universo ele está sintetizado no seu corpo. Todo o universo. Tudo que está como som, tudo que está como forma, tudo que está como objetos no mundo, eles na verdade são expressões em seu corpo. É diferente, às vezes até um pouco assim, indigesto talvez. Mas em essência, para a experiência profunda da consciência, o universo está dentro de você. O seu corpo ele sintetiza todo o universo. O espaço que existe é o espaço que seu corpo ocupa. Isso não é individualismo, não é egoísmo, não é centrar no seu eu. É simplesmente o fato da fisicalidade do seu corpo ou da fisicalidade da sua experiência consciente no instante de presença. Todo o universo é o que você está podendo perceber agora. Todas as galáxias existem naquilo que você consegue perceber agora. Fora desse campo de percepção, tudo é possibilidade, não é realidade. Então, Pratyahara nos leva para longe. Existe um outro, acabei esquecendo desse, é o ponto de silêncio. Quando a largura do campo sensorial diminui, a profundidade do campo interior aumenta. Surge uma qualidade de silêncio que não depende da ausência de ruído,
mas da ausência de movimento identitário. Então, é um outro exercício que você pode fazer também durante a meditação, durante a prática de Pratyahara, em que você vai buscar o silêncio. É um silêncio interno, certo? Perceba que todos os ruídos, incluindo os ruídos da mente, os pensamentos, aquilo que está de alguma forma emoldurando a sua experiência, são apenas ruídos. As sensações que você sente em seu corpo também são ruídos. E você vai para um campo de silêncio absoluto, para um campo de vazio experiencial. O que você sente, percebe nesse campo de vazio experiencial é o espaço que você ocupa no espaço da sua consciência. O espaço que você ocupa no espaço da sua consciência é a dimensão física do seu corpo. E tudo que está dentro desse espaço físico que o seu corpo ocupa. Você pode sentir de repente enjoo, pode sentir de repente a sua coluna desalinhada, pode sentir de repente o fluxo respiratório sendo mudado, pode sentir a dinâmica do seu pensamento, das suas emoções. Tudo isso você está sentindo em um único espaço, o espaço do seu corpo, certo? Registrado, ancorado na fisicalidade da sua presença. E tudo que está acontecendo nessa sua fisicalidade de presença ancorada no seu corpo está ocorrendo em um silêncio absoluto. Logo, todos os ruídos, todas as percepções, sensações estão ocorrendo dentro desse silêncio. Então você desloca sua atenção, sua consciência do ruído e se posiciona nesse núcleo gravitacional interno, que é o ponto de silêncio do seu ser. São exercícios simples, mas que pode ser de início um pouco mais difícil, né, de acessar, porque não estamos acostumados a trabalhar com essas perspectivas conscientes. Mas temos também algum legado literário, né, para a gente poder embasar isto. No Yoga Sutra, nós temos: da perfeição de Pratyahara surge uma suprema habilidade de controle sobre os sentidos. E também no Bhagavad Gita, um verso bastante conhecido e citado, diz: assim como a tartaruga recolhe seus membros, o sábio recolhe seus sentidos dos objetos. Então, são analogias aqui, tanto no Yoga Sutra quanto no Bhagavad Gita, em relação ao processo de Pratyahara. O termo Vasyata, domínio, soberania, indica liberdade. Os sentidos deixam de comandar a mente. Isso está lá no Yoga Sutra, né? Essa palavra Vasyata. E assim, podemos fazer uma síntese conceitual de Pratyahara. Pratyahara é a arte de sair do mundo sem abandoná-lo. É o gesto silencioso de retornar ao núcleo, de perceber que a consciência é sempre anterior a qualquer estímulo. O pano de fundo, o fundamento de tudo é a consciência. Não são os pensamentos, não são as ideias, não são as intuições. Tudo isso está se dando na consciência. Pratyahara visa nos levar para esse campo mais profundo da existência, a própria consciência. Mas lembrem-se, é apenas o primeiro passo, é o primeiro degrau. Isso vai ser intensificado e desenvolvido em Dharana, que é o sexto degrau, vai ser experienciado de forma mais intensa em Dhyana, que é o sétimo degrau, para concluir o processo yógico do Ashtanga em Samadhi, que é a absorção plena, completa. Quando o praticante domina esse recolhimento, Pratyahara, ele inaugura a verdadeira meditação. Sem Pratyahara não existe meditação. Opa, então é assim? Eu vou direto para a meditação, eu estou há anos meditando, então não é meditação? Certamente não. Boa parte do que nós temos difundido no mundo, mais de 80% são técnicas de concentração. São técnicas que estão ainda envolvidas com Pratyahara e, em algum sentido, chega a tocar Dharana, que é a concentração. Agora, quando nós entendemos que existe uma escada, existem 3 degraus integrados. No caso, Pratyahara,
Dharana e Dhyana. Pratyahara é esse processo de voltar-se para dentro. Dharana é nessa interioridade desenvolver concentração da consciência em um ponto, em uma realidade, que é a própria consciência, para então entrar em estado meditativo. O que pode ser entendido é, sem o processo de Pratyahara e também de Dharana, que é a concentração, a prática da meditação vai demorar anos, o tempo vai ser muito mais longo. Agora, se eu sigo o processo com Pratyahara, Dharana, quando eu entrar em Dhyana, ou meditação, vai estar o meu sistema físico, fisiológico, a minha estrutura psicológica e a minha dinâmica de consciência já estarão todos eles numa dinâmica e numa convergência de finalidade, que é simplesmente meditar, colocar-se na experiência de uma perspectiva de unidade da consciência, que é a experiência meditativa. A mente deixa de ser refém do mundo e passa a ser conduzida pelo silêncio. Pratyahara é o limiar entre a prática externa e a experiência interior. Então, naturalmente, não tem como. Nós podemos, como eu disse, nos dedicarmos aos asanas, nos dedicarmos exclusivamente aos pranayamas, mas isoladamente eles não têm a dinâmica do processo transformacional completo. Se eu não praticar Yama Niyama, os asanas não surtirão efeitos profundos da transformação. A mesma coisa com os pranayamas. Se eu não integrar Yama Niyama com os asanas, e se eu não integrar os asanas com os pranayamas, a possibilidade de eu conseguir desenvolver Pratyahara é muito maior em nível de dificuldade. Vou ter dificuldade de me concentrar ou de me interiorizar. E o que vai ajudar nisso são os pranayamas. Mas para que eu possa praticar os pranayamas, eu preciso pelo menos dominar uma postura. Uma postura de ficar sentado. Pode ser sentado numa cadeira, numa poltrona, não importa. Mas é deixar o corpo em estabilidade e conforto. Agradabilidade, como nós vimos na aula anterior, né? A aula 3, na verdade. Estudo dos asanas. Quer dizer, é importante entender, como eu disse desde a primeira aula, como que um degrau se compõe agregando tudo que foi desenvolvido nos degraus anteriores. Sem esse processo de integração para um próximo passo, uma integração evolutiva, se torna muito mais difícil eu poder desenvolver o meu processo evolutivo, o meu processo de evolução de consciência através do yoga. Isoladamente, a probabilidade é muito baixa, porque é um sistema. Para tudo existe sistema. Porque para a evolução da nossa consciência na experiência yógica não seria também dentro de um sistema? Não faz sentido. E com isso nós deixamos o passo preparado para o próximo degrau. O próximo degrau é Dharana, o trabalho de desenvolvimento atencional, a concentração da mente no processo de evolução através do Ashtanga Yoga. Isso nós vamos ver então na próxima aula, aula 6. Espero que você possa estar conosco nessa próxima aula, que tenha compreendido o conteúdo dessa aula 5 sobre os Pratyahara, né, o degrau de introspecção. Se não tenha compreendido algum ponto ou alguma dúvida tenha ficado, deixe nos comentários para que eu possa te esclarecer, tá bem? E claro, o curso, né, nosso Open Course, ele é o estudo preparatório para a formação de instrutores de yoga. Nós temos a formação VVY, que é uma formação profissional e treinamento prático em yoga, dirigido para aqueles que querem aprender o yoga e ter autonomia na sua prática, para aqueles que querem se formar como instrutores de yoga e ter uma profissão ativa dentro do
mercado e da atuação com yoga, e também para aqueles que já são formados, mas que precisam de uma atualização dos estudos, de um aprofundamento, desenvolvimento didático, também é adequado a você. A formação VVY tem 9 meses de duração e você pode fazer esses 9 módulos, que na verdade são compostos em 9 meses, você pode estender até 24 meses. Então você pode fazer a formação em um ano, 12 meses, compondo esses 9 módulos, e você ganha de bônus mais 12 meses para poder fazer toda a revisão conosco na turma do ano seguinte. Então você tem sempre um bônus de fazer 2 vezes a mesma formação. E eu costumo dizer que é uma forma de você poder absorver, né, de maneira mais producente e transformadora o conhecimento que é transmitido na formação VVY. Estamos aí desde 2004, eu dirigindo VVY desde 2012, e o que nós temos acompanhado ao longo desses mais de 20 anos é realmente um processo de fundamentação da experiência transformacional humana através do yoga. O VVY se destaca dentre os cursos de formação no Brasil e, claro, já foi também referência na América Latina e até mesmo na Europa. Nós temos estudantes em várias partes do mundo e o reconhecimento é significativo. Claro, o que nós estamos oferecendo aqui já faz parte desse conteúdo, né? Nós estamos preparando a própria estrutura da formação de 2026. Esse aqui é um estudo preliminar que antecede os estudos da formação e, claro, como eu já disse, é um estudo preparatório. Então você pode aproveitar esses estudos para o seu conhecimento próprio, não precisa ser formado e muito menos se formar conosco. Você pode se formar com outras escolas, não há nenhuma questão nisso. O que há de contribuição é esse conhecimento que você está obtendo, naturalmente vai servir como uma lente para você avaliar se os cursos que você tem à disposição têm nível para te preencher em conhecimento autêntico e transformador. É isto. Para saber mais, abra sua câmera com este QR Code ou clique no primeiro link da descrição para conhecer a formação VVY. Nos vemos na próxima aula e agradeço pela sua atenção até aqui. Namaskar.